vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar sabe viver e onde estiver amar pela glória, a glória de Deus. Faça isso de onde você estiver. Quem já pisou, faça isso de onde você estiver. Clame pela glória dele. E onde estiver, clame pela glória do Senhor na tua casa. Clame pela glória do Senhor na nossa nação. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz a todos os irmãos. Em nome de Jesus, feche os teus olhos e se entregue ao Senhor. Esse é o momento de entrega. Esse é o momento que nós cantaremos que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos onde você está. É necessário que haja rendição ao Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, louve o Senhor conosco. Como igreja, louve o Senhor. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade
Vem e sacia a nossa sede. Temos sede e fome do Senhor. E é isso que nós queremos cantar agora. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, Senhor, de Ti, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Nada mais satisfaz minha alma. Fala pro Senhor. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Yeah. Nada mais satisfaz a nossa alma como o Senhor. Por isso temos fome e sede de Jesus. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, 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 seu nome, só Jesus, nada mais satisfaz minha alma. Ninguém me toca como o Senhor toca, ninguém me assiste como o Senhor me assiste, Pai. Nada mais satisfaz minha alma. Só o Senhor Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus,
Graça e a paz. Amém. Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os irmãos que nos acompanham, aos irmãos colaborando aqui mais uma vez, pela segunda vez, o culto de forma online, né? E eu confesso aos irmãos que, mesmo sabendo que todos estão cientes de que igreja não são essas paredes, não é uma estrutura de alvenaria, eu confesso que a sensação de chegar pelo segundo domingo seguido e não ver todos os membros na casa de Deus, eu confesso que a sensação não é muito boa. Mesmo ciente de que igreja somos nós, chegar pelo segundo domingo seguido e não ver os irmãos, e não poder dar um abraço nos irmãos, e não poder ter aquela koinonia, é algo que não é uma sensação muito boa. Mas eu creio que estamos numa só fé e num só propósito, orando e pedindo a Deus pelo fim de toda essa situação. Porque infelizmente o que nós atravessamos é uma crise terrível, uma crise de proporções mundiais, que não só as pessoas que não conhecem a Deus estão enfrentando, mas as pessoas que também conhecem a Deus, a igreja do Senhor também está enfrentando, tanto que estamos tendo que transmitir online por conta disso. Todos estão sofrendo. E diante desse momento de crise, que eu creio que seja uma das palavras que mais tem sido falada ultimamente, a palavra crise, dentro disso eu quero estar compartilhando uma palavra com os irmãos, que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Então os irmãos que estão nos acompanhando pelo Face, pelo Instagram, segundo livro de Samuel, capítulo 24. Saudade dos barulhos das folhas das Bíblias. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. E o tema da palavra que o Senhor ele colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite é crises, tempo de aprendizagem para a vida. Crises, tempo de aprendizagem para a vida. 2 Samuel, capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas nada fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu,
segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra, e perguntou: por que vem a mim o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, e a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para holocaustos, e os trilhos, e a pairagem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra ela é suficiente. Eu sei que o Seu Espírito Santo, por intermédio da Tua palavra, já falou-se. Mas Pai, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, usa-nos como instrumento para transmitir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o tempo é de crise, mas nós estamos em Cristo. Por isso, louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Amém. Irmãos, o que nós acabamos de ler na palavra do Senhor é Davi no final do seu reinado. E no final do seu reinado, Davi está experimentando uma crise, nos mostrando que ninguém é privilegiado de não passar por crises nessa vida. Davi, no final do seu reinado, já avançado em idades, está enfrentando uma crise com direito a praga. E a Bíblia não relata que tipo de praga era, não relata que tipo de peste era, mas relata que houve muitas mortes. E isso me fez meditar muito no que estamos vivenciando hoje, uma época de praga e de muitas mortes. Só que aí nós lemos do 15 em diante, mas quando analisamos essa palavra no seu contexto, nós conseguimos enxergar e perceber um Deus irado. Conseguimos ver um Deus cheio de ira. E o que Davi e os outros estavam enfrentando aqui era decorrente da ira de Deus. E quantas vezes você não ouviu até hoje de tudo isso que nós estamos enfrentando, que o que está acontecendo hoje com essa pandemia é a ira de Deus? Quantas vezes você ouviu? Muitos não aceitam, muitos não recebem isso com clareza no coração, porque vem como pode um Deus compassivo, bondoso, amoroso, compreensível, se irar?
Como pode? Só que eu queria falar um pouco sobre ira, e aí cada um de nós tira a própria conclusão. Sabe o que é ira? Ira é uma resposta emocional a uma percepção do mal, da injustiça e da ofensa. Então, a ira é uma resposta de uma ação. A ira é uma reação de uma ação. Então isso me fez meditar muito. Por isso o ser humano ele fica irado. E Deus também, ele se ira. Mesmo que seja de modo tardio, como a palavra declara, mas Deus sente ira sim. A ira faz parte do atributo de Deus. Só conhecemos o Deus que é santo por causa da sua ira contra tudo aquilo que é santo. Não se conhece um Deus que é santo se não fosse pela ira dele contra aquilo que é santo. A diferença da ira de Deus e da nossa ira é que a ira de Deus ela é justificada e é santa. A nossa não. A nossa ira não é santa e raramente ela é justificada. Raramente nós podemos dizer assim: olha, eu tive razão para ficar irado. Raramente. E eu fico meditando, fiquei pensando, falei: poxa Senhor, é impossível que Deus, na beleza da sua santidade, reaja da mesma forma quando se trata de pecado e justiça, quando se trata de mentira e verdade. Não é possível que o Senhor vai reagir da mesma forma. É nisso que você reconhece que o nosso Deus ele se ira. Porque quando se trata de santidade, ele age de uma forma, mas quando se trata de injustiça, ele trata de outra. Ele age de outra forma. Por isso muitos hoje estão afirmando categoricamente: o que estamos enfrentando hoje com essa pandemia é resultado da ira de Deus. Cada um tire suas próprias conclusões. O que não podemos negar é que o texto que nós acabamos de ler, depois que você ler do começo do capítulo, você vai ver Deus irado com os israelitas e com a atitude de Davi. E isso me chama muita atenção, que a ira de Deus ela é uma resposta a tudo aquilo que fere a verdade. Tudo aquilo que sai fora da verdade, tudo aquilo que o ofende, tudo aquilo que afeta a santidade, traz a ira de Deus. Traz a ira de Deus. E não entenda que quando eu falo de ira, de um Deus irado, de Deus agindo irado, não pense que eu estou falando só do povo que não conhece a Deus. Infelizmente, eu tenho que dizer que o povo que se chama pelo nome de Deus, o povo que carrega o nome de Deus, o povo que representa Deus, o povo que é a igreja de Cristo, infelizmente, tem provocado a ira de Deus também. Infelizmente. Fazendo alianças com quem não se deve, oferecendo fogo estranho no altar do Senhor, deturpando a palavra do Senhor, adorando a criatura ao invés do Criador, mentindo no lugar chamado púlpito, provocando a ira de Deus. O ser humano só colhe aquilo que planta. Se o ser humano colhe ira, é porque não plantou coisas boas. Infelizmente. Você vai lá para Romanos capítulo 1, versículo 18.
A ira de Deus, ela se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, pela injustiça. Trocam, abafam a verdade para dar privilégio à injustiça, provocando assim a ira de Deus. E é o que nós estamos vivendo. É impossível eu plantar injustiça e querer colher bênçãos e vitórias. Impossível. Então, o que estamos vendo aqui, eu estou falando um pouco de ira para tomarmos as nossas conclusões acerca de como Deus está agindo hoje. Por que Deus está permitindo essa peste hoje? Por que Deus está permitindo esse coronavírus hoje? Por quê? Cada um tome a sua própria conclusão. Sei que tem muitas coisas que estamos ouvindo, muitos vídeos, muita palavra, muitas coisas, mas tire a sua própria conclusão. Por que Deus está permitindo tudo isso? A crise é terrível, são muitos morrendo. Só um dia na Itália foi mais de 800 pessoas. Por que, Senhor? Por isso que acabamos de ler aqui, não era momento de bênção e de vitória, era momento de ira. Mas eu aprendi que momento de ira também é momento de aprendizado. E eu creio que Davi aprendeu muita coisa. E eu lendo essa palavra eu aprendi algumas coisas. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E o primeiro delas, o primeiro ensinamento, o primeiro aprendizado do Senhor em tempos de crise, nessa palavra, é esse, que as crises, elas não têm a capacidade de tirar a glória e o domínio de Deus. A crise, ela pode ser ferrenha, ela pode ser destrutiva, mas ela não tem a capacidade de tirar a glória e o domínio de Deus. Pela maneira como Deus foi agindo aqui, nós lemos o versículo 15, onde diz assim: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. O Senhor permitiu a peste, assim como Ele permite a tempestade, assim como Ele permite o deserto, assim como Ele permite o vento contrário, assim como Ele permite o choro, assim como Ele permite a dor, assim como Ele permite as mortes. Por mais que seja doloroso, eu confesso que para nossa mente humana entender isso não é fácil. Não é fácil, Senhor. Não é fácil compreender tudo isso. Mas uma coisa a gente precisa cravar no nosso coração: toda a permissão de Deus tem um propósito. Toda a permissão de Deus tem um propósito. Tudo que Deus permite acontecer tem um propósito, tem um ensinamento, tem um direcionamento. Tudo que Deus permite tem um propósito. E lendo essa palavra eu aprendi isso, que mesmo toda essa situação acontecendo, que o mundo está passando hoje, que nós estamos enfrentando hoje, nada disso está tirando a glória e o domínio de Deus. Tem gente desfalecendo na fé já, tem gente já deixando de crer na palavra do Senhor, mas o Senhor colocou essa palavra para falar no seu coração: Deus não perdeu a sua glória e nem o seu domínio. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso e ainda está no controle da situação. A glória e o domínio
domínio do Senhor permanece intacto, não alterou, não mudou. Pode ser a crise que for, é inalterável. Tanto que nesse momento de crise, nesse momento de dor, de lágrima, de morte, de choro, ele usou a glória e o domínio dele quando ele disse assim: olha, de manhã, enviou a peste a Israel desde manhã até o tempo que determinou. Deus determinou o tempo. Tá certo que eu citei o contexto. Quando você lê o contexto, você vai perceber que o profeta Gad, esse profeta Gad, ele entra no lugar de Natã, que era vidente de Davi. O profeta Gad, ele chega com a mensagem de Deus para Davi e diz: Davi, escolhe 3 tipos de consequências que você vai ter por conta do seu erro perante Deus. 7 anos. Aí ele falou: olha, 7 anos de fome, 3 meses de perseguição, ou 3 dias de peste. E Davi disse assim: olha, Senhor, é melhor cair na mão de Deus do que cair nas mãos do homem, porque Deus tem misericórdia, o homem não tem. E aí foi por isso que Deus permitiu a praga. Foi por isso que Deus permitiu a praga. Só que Deus, ele permitiu e usou o seu domínio e a sua soberania e a sua glória para dizer: o tempo foi determinado. Tem um tempo para acabar tudo isso. Ele já determinou o tempo que vai acabar tudo isso. E logo os irmãos retornarão para a casa de Deus. E logo nós estaremos aqui abraçando os nossos irmãos. E logo nós estaremos aqui rendendo glórias e louvor ao Senhor. E logo estaremos aqui com todos os membros adorando o nome do Senhor, porque o Senhor já determinou o tempo para acabar isso. O Senhor já determinou o tempo. Estamos esperando o Senhor declarar o que Ele declarou aqui no versículo 16: estendendo, pois, o anjo do Senhor, que o Senhor permitiu com que esse anjo, ele, por intermédio dele, a praga estava se espalhando por todo o território, por toda a terra, por intermédio desse anjo. Mas aí no versículo 16 é interessante que o anjo do Senhor, estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor. E esse arrependeu-se não é como o nosso se arrepender de humano. Esse arrependeu-se é no sentido de que Deus, ele trocou a ira pela misericórdia. Trocou a ira pela misericórdia. Aí Deus se torna misericordioso. E sabe o que ele disse para o anjo? Basta, retira a mão. Foi a ordem de Deus para o anjo: basta. E nós estamos aguardando Deus dar essa declaração: coronavírus, basta, até aqui você vai. Daqui você não passa mais. Daqui você não vai mais afetar e não vai infectar ninguém. Daqui você não vai mais levar morte para ninguém. Estamos aguardando pela fé e continuamos a orar para que o Deus Todo-Poderoso diga para esse coronavírus: basta, acabou. Você já cumpriu o seu propósito, coronavírus. Acabou. Por isso é a primeira lição que eu aprendo nessa palavra. As crises não tiram de Deus a sua glória e o seu domínio. Só que os aprendizados dessa palavra em meio à crise não é só acerca de Deus, é acerca da nossa vida também. Como nos comportamos no meio da crise. Como falamos semana passada, a diferença está em como reagimos. É triste, é doloroso, é preocupante, traz medo, porque todos estão preocupados e ansiosos por conta dessa situação, gente. É emprego, é os empresários, é todas as pessoas que não sabem como reagir a essa situação.
Só que o Senhor me ensinou nessa palavra com uma atitude de Davi. E é o segundo ponto que eu trago. Crise é o momento de reconhecer os próprios erros. Momento de crise também é momento de reconhecer os próprios erros. Você olha pela atitude de Davi, quando ele disse assim no versículo 17: vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas nada fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Isso me fez lembrar do que nós estamos vendo aí, o que nós estamos acompanhando nos noticiários. Você vendo um jogando a culpa para o outro, você vendo um jogando a responsabilidade para o outro. Não, é assim que tem que ser, é você que é por causa disso, é por causa disso, é por causa disso. Enquanto Davi, em meio à crise, disse: Senhor, a culpa é minha, eu pequei contra o Senhor. Eu confesso, irmãos, que essa crise, ela quebrou um pouco aquela rotina que estávamos de correria, e vai para o trabalho, e volta, e família, e igreja, e vai para casa, corre, vai trabalhar, vai estudar, volta. Essa crise quebrou um pouco essa rotina, para pararmos e analisarmos um pouco como está a nossa vida. Se tivermos que confessar algo perante o Senhor, temos que confessar: o tempo é agora, o Senhor está dando tempo. Não podemos fazer como o povo, como eles fizeram lá no tempo de Jeremias, que tiveram tempo para confessarem, para reconhecer os próprios erros, e não fizeram. Tanto que em Jeremias, no capítulo 3, versículo 13, ele diz: olha, arrependa-te. Olha, reconhece os próprios erros, reconheçam as suas transgressões, reconheçam as suas falhas. Mas sabe o que o povo fez? Jogou Jeremias no calabouço. O povo não deu ouvido a Jeremias. E aí depois enfrentaram algo pior, porque nós gostamos de louvar o que é aqui: o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. E quando eu meditava nisso, eu falo: Senhor, como o profeta Jeremias queria pregar isso no meio daquele povo, mas infelizmente ele teve que pregar o contrário. Ele teve que olhar para aquele povo e dizer: o pior ainda está para acontecer no meio de vocês, porque vocês não se arrependem, porque vocês não reconhecem os próprios erros. Infelizmente aconteceu. Mas o Senhor está dando esse momento para cada um de nós. É tempo de reflexão, é tempo de fazer aquilo que o apóstolo Paulo declarou na sua epístola: analisar-se o homem a cada um a si mesmo. Analise-se a si mesmo. Eu tenho feito isso. E reconhecer os próprios erros, ao invés de ficar jogando para os outros, ao invés de ficar culpando os outros, ao invés de ficar apontando o dedo para os outros. É tempo de reconhecimento. E o Senhor está usando essa crise para isso. Mais um, e um dos principais que marca o meu coração: crise é momento de restaurar o altar para Deus. Crise é momento de restaurar o altar para Deus. Interessante, no versículo 18 aqui, o profeta Gade, ele volta a trazer mais uma palavra para Davi, uma ordem. E o profeta diz assim no versículo 18: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu.
Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Davi recebe uma ordem do profeta: sobe até a ilha de Araúna para você levantar um altar. Lugar onde Davi ofereceria um sacrifício de oferta a Deus. E é interessante que altar, ele era algo, no Antigo Testamento, altar era algo feito de madeira, de pedra, de terra, se tornava uma mesa alta, onde ali era queimado, ali eram oferecidos sacrifícios para Deus, pelo pecado. Então, é interessante que Deus, Ele dá essa ordem para Davi, e Davi sobe. E eu entendo aqui, o Senhor falou no meu coração: olha, Deus está permitindo essa crise para muitos hoje levantarem altar, pessoas que nunca levantaram o altar, começarem a levantar o altar. Essa crise é para levantar o altar. E crentes que estão com o seu altar destruído, que estavam com o seu altar destruído, o Senhor está permitindo essa crise para você restaurar o altar com Deus. Como estava o seu altar? Como estava? No Antigo Testamento, o altar ele trazia essa representatividade de uma mesa. Mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento ele traz essa simbologia. O altar é o lugar onde você tem um encontro com Deus. O altar é o lugar onde você contempla o poder de Deus. O altar é onde você tem um encontro com Deus ali para ouvir a direção de Deus. O altar é para você contemplar o poder de Deus. Como estava o teu altar antes dessa crise? O Senhor está usando ela para você restaurar o altar. É tempo de restaurar o altar para Deus. E Davi não titubeou, ouviu o profeta. O profeta disse: vai, sobe e levanta o altar. Foi na hora. E quantas vezes eu e você já ouvimos os profetas dizer de Deus, que já vem falando: é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de jejuar, é tempo de ir para a presença de Deus, é tempo de ser o que eu ainda não fui na presença do Senhor. Deus está dando mais uma oportunidade. Como está o teu altar? É noite de restaurá-lo. O Senhor está nos colocando à prova. Essa crise está mostrando quem verdadeiramente é crente. Quem não baseia a sua vida com Deus em 1h30 ou 2 horas de culto. Quem tem um altar levantado não somente na hora do culto, mas tem um altar levantado na rua, no trabalho, na escola, em todo lugar que tiver. É nesse tempo que o Senhor está nos provando. E o Senhor quer altares restaurados. Você sabe como está o seu altar. E o Senhor está dizendo no seu coração nessa noite, através dessa palavra: levante o altar para Deus. E queima, e coloque lenha ali, não deixe apagar. Que essa lenha ela possa queimar continuamente. O fogo tem que arder continuamente no altar do Senhor. Não permita que apague. O Senhor não está preocupado aqui como estava o seu altar antes, mas Ele está preocupado como vai ficar o seu altar daqui em diante, depois que eu e você ouvimos essa palavra. É nisso que Ele está pensando. Mais um, e estamos encerrando. A crise ela prova o nosso cristianismo. A
A crise, ela prova o nosso cristianismo. Eu achei muito interessante o desenrolar dessa palavra. Olha só, depois que Davi ouve a palavra vinda de Deus ao profeta, porque o verdadeiro profeta de Deus ouve a palavra de Deus e transmite. Davi ouve a palavra de Deus por intermédio do profeta, obedece e vai até a eira de Araúna, o Jebuseu. E é interessante que a Bíblia diz assim, versículo 20: olhou Araúna do alto, e vendo que vinham ele, o rei, e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Uma atitude de reverência de Araúna. E perguntou: por que veio o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a pairagem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Eu até entendo aqui toda a generosidade de Araúna. Claro, o rei está vindo na sua propriedade, o rei Davi está chegando. E Araúna ali com toda a generosidade: olha, toma tudo, não precisa pagar nada, tudo é teu, faz o que você precisa fazer. E aí eu fico imaginando Davi espantado com a reação de Araúna. Fico imaginando ele espantado: meu Deus, que facilidade é essa? Só porque eu sou rei? Eu cheguei aqui, está tudo facilitado para mim? E isso me fez meditar nesse cristianismo pregado hoje, de um evangelho facilitado. Assim como Araúna fez o evangelho que está sendo pregado hoje, é esse: olha, você não precisa nem orar, eu oro por você. Você não precisa ir no monte, eu vou por você. Você não precisa vir na igreja, nós fazemos o culto por você. Esse evangelho de facilidade. Nosso cristianismo está sendo testado nessa crise. Como estava o cristianismo que eu estou praticando? Como vai ficar esse cristianismo daqui para frente? Muitas vezes nós tornamos esse cristianismo fácil demais. Eu só vou servir ao Senhor quando der. Senhor, eu quero ir na sua casa, mas eu não quero responsabilidade, só quero ouvir. Senhor, se apertar e exigir um pouco mais de mim, então eu não vou, deixa para os outros. Que tipo de cristianismo eu estava praticando? Essa crise tem que trazer essa reflexão no meu coração. Se eu tiver que me esforçar um pouco mais, eu estou fora, Senhor. Aí você contempla Davi dizendo: não vou oferecer ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Aí você aprende com isso e fala: meu Deus, o evangelho tem um custo. Eu não precisei pagar nada. O sangue de Cristo já pagou a dívida que eu tinha.
porém para servi-lo, para buscá-lo, para fazer, para adorá-lo, tem um custo. E eu preciso entender que tem um custo. É só olharmos para a história da igreja e ver quantos cristãos pagaram com a sua vida para que o Evangelho ele continuasse, para que o reino de Deus avançasse. Quantas igrejas sofreram para que as igrejas estivessem de pé hoje? Por isso o Senhor está dando a oportunidade nessa noite para vivermos o cristianismo que Ele quer que a gente viva. Em tempos de crise, precisamos entender que tipo de cristianismo estamos vivendo. A crise está provando o nosso cristianismo. Por isso o tema da palavra hoje foi crise, tempo de aprendizagem para a vida. Davi aprendeu, e em meio àquela crise ele viu a situação se reverter, ele viu a situação mudar, ele viu a situação se transformar. Talvez estamos passando por tudo isso e estamos esperando esse momento, mas o Senhor está dando uma oportunidade de mudança. Reflita nesse tempo de crise, reflita como eu tenho feito isso. Por isso no versículo 25, para encerrarmos, edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Aprendeu, reconheceu, mudou a postura. E aí sabe o que aconteceu? O Senhor mudou a situação. O Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. É o que o Senhor está esperando de cada um de nós nesse tempo de crise. É um tempo de aprendizagem, é o tempo de mudança, é o tempo de restaurar o altar, é o tempo de buscarmos ao Senhor e vermos o Senhor agindo, e agindo de forma favorável, com um favor que não merecemos, não só a nós, mas a todos os países que estão sofrendo dessa pandemia. Nós cremos em o nome de Jesus. Vamos orar. Estenda as suas mãos. Você que está na tua casa, você que está acompanhando, Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela tua palavra. Senhor, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para entendermos, meu Pai, que o Senhor não está permitindo essa crise à toa, que precisamos tirar lições para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra invada os corações e mude a nossa postura perante o Senhor, porque estamos esperando sim, meu Pai, um tempo favorável, a mão do Senhor agindo. Estamos esperando sim o basta do Senhor. Estamos esperando um Deus que tem o domínio e o controle de todas as coisas agir, mas também estamos entendendo que nós, no meio dessa crise, nós precisamos agir da maneira que o Senhor quer que nós ajamos, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor e nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Faça, meu Pai, aquilo que o Senhor quer através dela na nossa vida. Em nome de Jesus, louvemos ao Senhor. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer o chão que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobrarão ante outros deuses.
que Deus possa fazer a obra pelo poder da sua palavra. Ele é misericordioso sim, Ele ainda age favoravelmente ao seu povo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor enviou a tua palavra nessa noite, para que a gente reflitamos sobre ela e tomamos uma atitude baseada nela, e já podemos ver, Senhor, o Senhor agindo e mudando a situação, Pai. Nós cremos, é pela fé. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegar o amanhecer. Aleluia. Para encerrarmos, Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Cremos nisso. Se cremos, você onde está, glorifique o nome do Senhor, que no nome de Jesus, a ira dele não dura o tempo todo, é só um momento. O seu favor dura muito mais. Pode ser momento de choro, mas o momento de alegria vai chegar, e nós cremos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãs. Obrigado a todos que estão cooperando para estarmos transmitindo esse culto. A todos que estão acompanhando, que Deus abençoe, que Deus fortifique, que Deus proteja, que Deus guarde, que Deus esteja no ambiente do seu lar, que é o principal, que hoje estamos dentro do nosso lar muito mais tempo do que na rua. Que Deus esteja lá também, levando ali a paz, a harmonia, levando tudo que é necessário. Nós cremos e oramos nisso, amém? Então vamos dar um encerramento. Estenda as mãos ao irmão que está em casa, que está acompanhando. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre. Aquele que crê e diz: está encerrado em nome de Jesus. Homens se desviaram.